Bem-vindos ao Radar das Seleções. Eu sou o Lucas, o pessoal me conhece mais como Meca, que é meu sobrenome. E, bom, eu sou analista individual, trabalho com atletas desde categoria de base até atletas profissionais, com o intuito de ajudá-los a ter o desenvolvimento do seu desempenho. Estamos aqui começando esse canal com o intuito de apresentar para vocês, deixarem vocês sempre muito cientes em relação às seleções num todo, desde as convocações, a maneira como cada seleção joga, como cada técnico pensa, como eles querem chegar a essa próxima Copa do Mundo, né? A gente está muito em cima já da Copa de 26, né? Então, de certa forma, o nosso trabalho vai ser muito direto. Mas a nossa ideia é manter esse canal para o próximo ciclo, trazer aqui para vocês informações de cada seleção ao redor do mundo, não só das principais. E para me ajudar nesse trabalho, para me ajudar nessa nossa jornada, temos aqui o Ricardo. Boa noite a todos, eu sou o Ricardo, conhecido como Rick aqui pelo pessoal. Eu trabalho com análise de desempenho nas categorias de base do Esporte Clube São Bernardo, né, no Sub-15 e no Sub-17. E o intuito desse canal é isso que o Meca completou aí, falando sobre as seleções, sobre os ciclos. A gente também vai continuar para o próximo ciclo, já que essa Copa já está bem em cima. E a gente vai pontuar também as convocações ali, debater se um jogador encaixa, quem que vai faltar para a seleção, quem que poderia pintar nessa convocação pré-Copa do Mundo e debater sobre isso. Bom, para esse primeiro episódio do nosso primeiro vídeo, a gente vai trazer uma prévia do que a gente imagina da seleção brasileira para essa próxima convocação, que já estamos muito em cima, né? O Ancelotti vai convocar a seleção para os amistosos contra a França e Croácia no próximo dia 16 de março. E vamos aqui, de certa forma, já pegar uma prévia do que ele pensa, do que a gente imagina se colocando na cabeça dele. De certa forma, também, como ele mesmo já disse, a convocação de março já é uma base da convocação para a Copa, então a gente já vai meio que esclarecer alguns pontos. Bom, Ricardo, a gente vai começar aqui falando dos goleiros da seleção brasileira. Eu já separei 5 aqui, que foram 5 convocados pelo Ancelotti. Na minha interpretação, acho que é praticamente unânime de que o Alisson já está garantido na Copa do Mundo. É o melhor goleiro que a gente tem mundialmente falando, em alto nível, em questão de constância, regularidade. Se pegar o recorte dos últimos 9, 10 anos, ele é top 3 melhores goleiros do mundo. Então ali eu acho que é tranquilo, né? Para você também, o Alisson Sim, eu acho já... que o Alisson não é incontestável, né? Até pelo que ele já fez, até que ele vem fazendo, acho que ele é o número um mesmo da seleção. E aí que pega, né? Segundo algumas notícias, né? Inclusive o Ancelotti deu até uma entrevista para a Rede TV ali com o Kleber Machado e tal, que na cabeça dele já tem uns aproximadamente 18 nomes garantidos na Copa. Eu estou pegando como base essa numeração de 18 nomes para tentar entender mais ou menos o que passa na cabeça dele. E na minha crença, eu acho que tem mais um goleiro garantido. Para mim é o Hugo Souza, tá? Mas não como segundo, mas terceiro goleiro. Na primeira entrevista coletiva, acho que o Ancelotti deu na seleção, na primeira convocação, ele fala alguma coisa de imaginar, cogitar, a comissão técnica cogita levar um terceiro goleiro para pegar pênalti. De certa forma, o Bento e o Ederson acho que acabam disputando para ver quem é o goleiro reserva, já que nenhum outro goleiro convocado pelo Ancelotti se enquadra nessa característica pegador de pênalti, né? Sim. E acho que até pelo fato, né, do Hugo Souza tá vindo muito bem, né, pegando muito pênalti decisivo em jogos importantes, então acho que a comissão claramente pensa nele no terceiro goleiro, se precisar de repente uma estratégia de por ele, vai ter um goleiro preparado ali para entrar e garantir isso. Então, eu acho que ainda existe essa dúvida de Ederson e Bento para segundo goleiro, que às vezes pode parecer muito confuso, tipo, o primeiro e o terceiro estão definidos, tipo, seguindo a lógica, ou seria o segundo, mas eu acho que ainda o segundo ainda está em aberto, principalmente pelas escalações, pelas decisões que o Ancelotti teve nas escalações de outubro e novembro, né, quando o Brasil joga em outubro contra a Coreia do Sul e Japão, e o Alisson estava lesionado, os convocados iniciais foram Ederson, Bento e Hugo. E aí ele é perguntado na entrevista coletiva se ele daria oportunidade para um goleiro novo, né, tal. Ele fala que o Ederson jogaria o primeiro jogo contra a Coreia do Sul e o Hugo jogaria o segundo contra o Japão. Depois, até a gente viu as escalações, o jogo contra a Coreia foi o suposto time titular dele. E o jogo contra o Japão foi mais uma mesclagem de elenco. Um Então, teste, né, foi mais um misto para testar. isso, perfeito. Partindo desse pressuposto, a gente imagina, então o Ederson é o goleiro reserva e o Hugo é o terceiro goleiro, né? Aí quando o Ederson se lesiona nesse intervalo, o John é convocado para o lugar,
a gente imagina, opa, então, seguindo a ideia de que o Hugo seria o terceiro goleiro, ele vai para o jogo contra a Coreia, seguindo essa hierarquia, e o Bento assume o terceiro goleiro ali, o jogo contra o Japão. Só que não, ele mantém o Hugo ali no time mesclado e joga o Bento para o time titular. Então, isso para mim parece que o Hugo é uma ideia muito clara e concreta para ser o terceiro goleiro da Copa do Mundo, por ser um bom pegador de pênaltis, e essa disputa ali na segunda posição. Certo, né? Até porque a gente pode pensar assim, que nem falou, o primeiro tá garantido, o terceiro e o segundo não. Porque o segundo ele tá testando os dois, né? Que como é o goleiro que pode jogar de repente uma partida já na fase de grupos, né? Até pensando no grupo do Brasil, de repente, num segundo jogo, de repente ele pode até Contra o contra o Haiti. Haiti, ele, igual foi na Copa de 2002, mais ou menos, que colocaram alguns jogadores reservas na partida, na segunda partida. Então, acho que ele pensar nesse segundo goleiro justamente para jogar, não, que ele quer um segundo goleiro que já possa jogar se precisar, né, se acontecer alguma coisa. Então, e o Hugo é mais naquela questão dos pênaltis mesmo. Tá pegando muito bem pênalti, vem na crescente dos pênaltis, então acho que a comissão já pensou muito bem nisso e vai ficar entre os dois mesmo ali, entre o Ederson E e o Hugo. algumas falas dão a entender que as vagas extras vão ser utilizadas para reservas técnicas, vamos falar assim. Tipo assim, ele está sendo convocado por uma característica em específico. Né? Então, tipo assim, vamos supor que existam 11 titulares e 11 reservas. Então, há um espelho de titulares e reservas. E o terceiro goleiro é uma vaga a mais, é um acréscimo. Então, ele pode estar indo justamente por isso. É uma Em questão técnica, relação uma situação específica, né, durante o jogo. Já o John, que é o outro goleiro que foi convocado por Ancelotti, eu acho que ele já está fora do barco. Ele só foi convocado nas situações em que os goleiros estiveram lesionados. Na primeira data FIFA, o Alisson e o Ederson, na data FIFA de outubro, perdão, teve Bento e Hugo Souza. O John foi convocado. Na data FIFA de novembro, que o Ederson retorna, mas o Hugo se machuca e o Alisson ainda permaneceu machucado, o John entra. Então o John nitidamente ele é a quinta opção E o John sofreu, nessa né, um trauma no hierarquia. joelho, né? Ele tá afastado por um tempo, né? Então acho que acaba caindo no processo naturalmente, né? Até por conta da questão física, né? Sim. Agora, para essa data FIFA de março, que aí a gente vamos entrar no nosso achômetro, né? O que a gente acredita que ele vai fazer. Todos esses goleiros, com exceção do John, como o próprio Rick falou, estão 100% bem fisicamente, estão todos aptos para convocação. Acredito que ele não vai levar o Bento, tá? Acho que o Ederson nessa hierarquia ele está à frente do Bento e ele vai manter o Hugo Souza junto com o Alisson ali. É a tua opinião também? O que tu acha a respeito? Acho que ele vai fazer isso mesmo também, porque o Bento começou a jogar agora mais recentemente, né? O Bento teve aquela questão de estar no banco no Al Nassr, né? Teve a questão da saída também que não foi, e agora ele começou a jogar, né? E acho que o Ederson tá jogando há mais tempo, já é uma confiança um pouquinho maior ali na estrelinha, ali tem um rankzinho maior pro comissão do Ancelotti. Então acho que ele vai manter esses três e pode ser que mescle entre um e outro, né? E também tem uma questão do Ederson que entra numa questão de experiência também, né? Porque vamos supor, umas oitavas de final, o Alisson é expulso e o Ederson e alguém precisa entrar nas quartas contra a Inglaterra. A experiência do Ederson conta, Já é um né? goleiro com uma bagagem maior, né? Que jogou campeonatos maiores, jogou decisões maiores, já viveu competições maiores, então ele vai acabar sendo o goleiro backup ali, segundo goleiro já mais próximo, né? Bom, agora vamos para a lateral direita, tá? Aqui talvez seja uma das posições mais complicadas de se entender, de fazer uma leitura, porque o início do ciclo, a gente tem um pré-entendimento de que o Ancelotti convocaria dois laterais de amplitude, dois laterais mais ofensivos, até porque os laterais que ele vem convocando, laterais esquerdos que ele vem convocando, são laterais mais defensivos ou de construção. Então, os laterais direitos, inicialmente o Wanderson e o Wesley, são dois laterais que atacam os corredores. Porém, em um determinado momento, o Militão ele é convocado e joga na lateral direita e vai bem. De indecisão, se ele vai se concretizar essa ideia de ter o Militão como titular absoluto e um dos dois aqui na concorrência pela reserva. Existe a possibilidade, por exemplo, do Militão ser convocado como zagueiro e ambos serem convocados como laterais. E em determinado contexto, determinado jogo, o Militão pode ir para a lateral direita e ambos vão para o banco. Eu acho que existe essa possibilidade, mas eu acho menos provável. Tá? Eu acho que a tendência é o Militão ser convocado como lateral direito e, se precisar, ele pode fazer zaga. Né? É o que você enxerga a titularidade do Militão? Então, o Militão voltando aí de lesão, né? Vai retornar esperadamente aí dia 1 do 4, né? Voltando de lesão, estando fisicamente bem, pra mim também ele vai ser titular. Ele tem essa versatilidade de jogar nas duas posições, né?
O Militão, quando surgiu no São Paulo, ele jogou bem de lateral também. Na Europa já atuou bem de lateral. Então ele é um jogador que você ganha muito tendo ele, porque você pode fazer um terceiro zagueiro com ele, você pode mudar um sistema tático durante o jogo, e ele é um cara que vai fazer a lateral, vai fazer a zaga e vai apoiar bem o time nessa situação. Perfeito. E até, tipo assim, naquele jogo que ele joga contra o Senegal, a gente achou que ele ia ficar bem preso na lateral. Não ficou, tá? Ele subia Ficou bastante, bem móvel, né? bem móvel, construindo aqui um pouco por dentro. Não chegava a atacar o corredor, né? Porque o corredor pertencia muito mais ao Estevão, né? É, dentro do jogo, né? Você tá num jogo, de repente tá ganhando, o jogo tá mais pegado, você quer colocar ele pra zagueiro e quer soltar um outro lateral, de repente você consegue fazer isso. Você vai ter uma experiência maior, né, ali pra marcação, e ele pode apoiar ainda pela lateral de alguma certa forma, né? Uma saída de bola, ele vai ter uma qualidade boa pra isso. Considerando o Militão como lateral, que é a nossa interpretação para a Copa, existe uma disputa na reserva entre Wesley e Wanderson. Aí, na minha visão, o Vitinho e Paulo Henrique ficam correndo por fora. Ainda mais com o entendimento de que sempre que Wesley e Wanderson estiveram aptos para serem convocados, o Ancelotti só chamava os dois. Eles foram alternativas, né, que entraram pra assim suprir no processo, né? Então, Sim. também acabou ficando pra fora porque o Paulo Henrique também não vem atuando da mesma forma que ele estava atuando, né, quando ele foi convocado, né? Então, acho que já cai pelo processo também. E dentre um e outro, as informações são de que o Wanderson está à frente do Wesley, tá? Eu acho que ainda aquela partida contra a Tunísia, que o Wesley falha no gol e faz um primeiro tempo muito abaixo, eu acho que é muito determinante, não para tirá-lo da Copa, mas para não ganhar mais pontos, não colocá-lo à frente Gerou uma do Wanderson. desconfiança, né? Gerou uma certa desconfiança na partida dele. Gerou. E se você for pegar num todo, o Wanderson, que só esteve disponível em uma data FIFA, que foi a data FIFA de junho, as outras ele não esteve por lesão, ele ainda é o lateral direito com mais minutos jogados pelo Ancelotti. O Wesley, que esteve presente em 3 datas FIFA, ele não chega à minutagem que o Wanderson teve em 2 jogos. Para essa data FIFA, com a lesão do Militão, que, como você comentou, ele volta dia 1º de abril, ele não estará disponível. O Wanderson e o Wesley serão convocados justamente como um embate final. Tem a Sim. questão Um de teste, né? Vai colocar ali um talvez num teste. jogo, um outro ali no outro, ou meio tempo cada um pra até testar, que já é um jogo de um nível um pouquinho maior, né? Um jogo de Copa, quase de Copa do Mundo, já pra testar se o jogador de repente vai ter uma atuação melhor do que teve contra a Tunísia, a questão do Wesley, se não vai gerar mais confiança, não vai dar uma vacilada ali. Bom, ao contrário da lateral direita, a lateral esquerda já vive um momento totalmente de indecisão. Muitos laterais foram testados, até em várias convocações o Ancelotti chamava 3 laterais esquerdos. Na minha visão, era para ter um entendimento de uma régua maior de avaliação. Já que eu estou tão em dúvida na lateral esquerda, vou chamar vários aqui e eu observo vários de uma Vai vez. peneirando, vai fazendo uma peneiração, né? Chama dois, três de uma vez e já vai testando pra filtrar. Na minha visão, o Alexandre está definido na Copa. Apesar do momento ruim na temporada, o início ruim pelo Flamengo, o Alexandre tem a confiança do Ancelotti, o Alexandre tem a questão de se encaixar dentro do sistema tático, de ser um terceiro zagueiro também pela esquerda, mas também tem a capacidade de construção. É um lateral esquerdo de 9 anos de campeonato italiano, ou seja, vem de uma escola italiana. É, ele tem um perfil físico bom também, né? Uma imposição física boa, né? Pra duelos aéreos, que nem essa questão de jogar de terceiro zagueiro pode ajudar a mesma coisa do Militão, né? Você ganhar com um jogador versátil, né? E é um jogador bom defensivamente, é um jogador que tem uma experiência, tem uma mentalidade boa, então ele acaba sendo um jogador importante para a Copa do Mundo. E como o Ancelotti conhece o futebol italiano como ninguém, né? Ele sabe que é importante ter um jogador defensivo desse, até para se precisar num jogo, de repente, eles são um cara experiente que já disputou jogos importantes, já jogou muita coisa, 9 anos de Europa, que você comentou. Outro nome que agradou, que foi uma surpresa quando surgiu o nome na lista, mas as partidas que ele teve foi o Douglas Santos. Se for questão de atuação, eu diria que ele estaria garantido na Copa do Mundo. Porém, ele joga na Rússia. E não que jogar na Rússia é um problema, mas as equipes russas estão sem jogar uma partida oficial desde o início de dezembro, por conta lá do inverno, que tem uma paralisação no campeonato Tem o russo e Winter tal. Break, é. E ele tá voltando de Interbreak. lesão agora, né? Então. Ele já vinha, né, sem jogar desde novembro, né, É, muito por conta da lesão. Aí ele emenda esse Winter Break, que só volta a partida oficial, acho que agora é dia 28 de fevereiro, as partidas oficiais. ele Então, tava assim, três participando só de meses amistoso, né? Ele jogou acho que só um amistoso lá pelo Zenit, pelo então Zenit. vai ter que ver como ele vai estar voltando, né? Tem que ver físico, ritmo de jogo, como é que ele vai estar voltando. Eu acho que ele parte muito pelo princípio de que, ok, é uma posição que não tem ninguém estável.
para conseguir concorrer de igual para igual. Então ele pode levar vantagem nisso aí. Eu tava vendo aqui, a última partida dele foi dia 26, foi dia 19/10. Foi 5 dias depois da data FIFA. Contra o Coreia e 4 meses já. Japão. 4 meses já. Então, Quatro assim, essa meses. lesão é uma lesão mais séria, né? Que realmente tira de treino, tira de tudo e o ritmo é importante. Ainda mais numa liga que não tá jogando, que parou bem no momento que ele poderia estar jogando. Já não joga competições europeias. Exatamente, já não tem uma bagagem tão alta, só tem competição nacional. Que o Luciano Juba já pode descartar, até por. Ok, ele foi convocado pelo Ancelotti, mas ele já é um lateral que muda totalmente as características dos dois primeiros que vinham jogando. Ele é um cara mais de pisada, ele se apresenta bastante na frente para procurar uma finalização, não se encaixa muito com o que Alexandre e Douglas Santos fazem. Apesar do Douglas Santos também ser uma mescla, ele consegue executar isso, mas não chega a ser tão ofensivo igual o Juba. E os outros dois convocados, Carlos Augusto e Caio Henrique, eu acho que o Carlos Augusto acaba ficando um pouco mais distante dessa concorrência, apesar de, por característica, eu acho que até certo ponto ele tem um encaixe interessante, ele é bom defensivamente, muitas vezes joga de terceiro zagueiro na Inter de Milão, mas as atuações na seleção acho que foram muito abaixo. O jogo contra o Japão, ele é um dos piores em campo, com todo respeito, assim, mas ele é uma atuação bem, bem abaixo. A oportunidade que ele teve, para mim, ele não abraçou e fica um pouco distante dessa concorrência ali. Ele acabou sendo diferente do que ele joga na Inter de Milão, né? Não demonstrou muito futebol dele. Ele tem uma característica que o Ancelotti gosta, que uma dos outros, do Militão, do Alexandro, que é o jogador que pode fazer o terceiro zagueiro, tem posição física, é bom em cortes aéreos, mas o jogo Sabe em atacar a si, né? amplitude também. Mais o material humano que ele mostrou na seleção não é uma coisa que dá para levar em consideração, né? Então deixou a desejar, deixou abaixo e acho que acabou gerando essa dúvida negativa. E o mais próximo acho que é o Caio Henrique mesmo. O Caio Henrique que até um certo ponto nessa temporada jogou de terceiro zagueiro no Mônaco, mas não vive boa fase, ele não consegue retomar aquela excelente fase que ele teve em 22 e 23 ali pelo Mônaco. Pós-lesão dele realmente é bem oscilativo, mas também às vezes que ele foi testado ele teve atuações ok, né? Nada a saltar os olhos, mas Nada também nada brilhante, mas nada também que seja uma coisa que assuste, que seja uma coisa que a não tem como o surgir isso cara jogar. perfeito. Agora falando sobre zagueiros, né? Primeiro a gente vai começar pelo zagueiro do lado esquerdo, que o Ancelotti dá a entender que ele quer levar zagueiros canhotos, tá? Então temos aqui o primeiro garantido, Gabriel Magalhães, não tem nem muito que alongar, é um dos melhores zagueiros do mundo, os zagueiros mais constantes e regulares que o Brasil tem, então tá garantido, né? É mais um Tá nome garantido, garantido não tem sim. como ser diferente pelo que ele fez e pelo que vem fazendo. Perfeito. O que pega agora um pouco é a zaga pela reserva. O Alexandre Ribeiro do Lille tem a projeção de ser a confiança do Ancelotti. Ele que bancou a convocação, jogou o Alex lá no jogo contra o Equador e o Alex foi um dos melhores, se não o melhor em campo ali na ocasião. Depois jogou muito bem contra o Paraguai, jogou bem contra a Bolívia. Infelizmente teve lesões que tiraram das datas FIFA de outubro e novembro, mas ele desponta como esse principal jogador para ser o reserva, né? Excelente em construção, é ambidestro. Então, por que eu não coloco ele como garantido, né? Porque ele teve uma lesão que o tirou das datas FIFA de outubro e novembro, como eu havia dito, e o retorno dele não foi tão positivo, né? Os 2, 3 primeiros jogos dele foram repletos de falhas individuais, gol contra, expulsão. Realmente não voltou num ritmo interessante. Esse mês, aparentemente, os últimos 2 jogos que ele aparenta começar a andar nos trilhos novamente para ter uma boa performance física, consequentemente técnica. Voltar a conquistar a minutagem que ele tinha, né, no time, que acabou perdendo pela lesão, e a confiança também para jogar, né, para não demonstrar ser um jogador diferente do que ele mostrou, né? Mostrou ser um jogador técnico, construtor, que nem você falou, presença física, muito calmo em campo, assim, não deixando ficar nervoso em situações do Não jogo, sentiu pressão? não sentiu pressão, porque é um jogador, por primeira vez sendo convocado, você acaba sendo ali o centro das atenções, você pode acabar sentindo, né, um golpe mental, assim, mas ele não sentiu isso, então acredito que ele voltando a jogar agora já e retomar a forma dele, ele consegue também, talvez, tirar essa dúvida aí. Coloquei esses outros 3 nomes porque o Beraldo ele foi o outro zagueiro canhoto convocado, mas acho que ali já perdeu a fila, não vem jogando no Paris Saint-Germain, às vezes que jogou na seleção também não tem sido bom, não teve boas atuações ultimamente, então acho que está descartado. O Murilo eu coloquei também por ser mais um zagueiro canhoto, foi convocado ali antes do Ancelotti, não chegou a ser convocado com o Ancelotti, mas é um bom zagueiro canhoto que tem crescido no futebol, mas como não teve oportunidade, não acho que será agora que ele vai ser testado.
E o Léo Pereira surge como uma possibilidade. Saiu a notícia recentemente da ESPN que o Léo Pereira é um nome que está no radar, mas eu acredito que seja justamente por conta da fase que viveu o Alex Ribeiro, né? O retorno dele não voltou tão bem, então eu preciso ter um olhar ali para um outro zagueiro canhoto. No Precisa ter um caso, acho que o Léo backup, né? Você Pereira. precisa ter alguém de bate-pronto ali que você queira chamar com as mesmas características, né? Com o mesmo perfil Sim. ali do que o Alex Ribeiro entrega. Porém, com um bom retorno do Alex agora, ele está tendo essa projeção novamente, enquanto o Léo Pereira tem, junto com a zaga do Flamengo, tido uma queda técnica, eu acho que já acaba, essa distância vai aumentar de novo, né? Esse declínio, né, que o sistema defensivo do Flamengo vem tendo nesse início de temporada, influenciou todo mundo, então não é para menos que o Léo Pereira também sofresse com isso, né? Então acho que uma questão até do Ancelotti olhar e falar assim, pô, por segurança, por uma coisa, um jogador que tá sofrendo muitos gols, tá tendo algumas falhas, pode afetar também o desempenho dele na seleção, então ele vai preferir por um jogador que já demonstrou ser bom na seleção quando foi chamado, e que voltando à forma física, voltando a jogar, o Alex Ribeiro fica na frente. Agora vamos para a zaga do lado direito, já que a gente falou dos canhotos, vamos falar dos destros. Marquinhos está definido, é o capitão com ele, é titular absoluto, por mais que muita gente conteste, eu discordo, eu gosto muito do Marquinhos, acho que ele é o titular absoluto ali na zaga, mas está garantido, né? Já mostrou confiança pro Ancelotti, o Ancelotti gosta muito dele, já até comentou sobre ele, então acho que acredito que ele é o titular, capitão, Direito, acho que tá todo mundo pro ar, né? tudo em aberto. Tudo em aberto. O Fabrício Bruno, que é o que vinha sendo convocado, falhou recentemente contra o Japão, e eu falo nem em questão da falha, mas o pós-falha, como o abalo mental realmente prejudicou o restante do jogo dele ali, eu acho que isso acaba pesando Não, ele bastante. sentiu muito, ele jogou uma partida insegura, assim, como se realmente ele tivesse feito Tivesse uma falha sentido. numa Copa do Mundo, como se tivesse É. perdido um título, como se tivesse feito uma eliminação. Então, assim, foi muito preocupante o como ele jogou depois de uma falha. Até porque realmente, por mais que não fosse uma Copa do Mundo, para ele era, né? Sim, Porque era a ali Copa no na pessoal cabeça dele, na cabeça dele ele sabia, pô, aqui é o jogo que vale a vaga para mim, entendeu? Se eu for mal, eu posso perder a vaga. E o Bremer, que é o cara que na minha visão está à frente, por questão técnica e tal, eu coloco ele nessa concorrência, apesar dele nunca ter sido chamado pelo Ancelotti, pelas declarações que o Ancelotti já teve várias vezes em entrevistas coletivas, de querer contar com o Bremer, de ser um jogador que ele observa. Uma notícia recente, eu não vou lembrar qual portal que deu, que a comissão técnica foi até a casa do Bremer conversar com ele. Tem a data FIFA de outubro, que o Ancelotti convoca pouquíssimos jogadores do futebol brasileiro por conta de logística, né? Que ia ser lá no Japão e Coreia do Sul. E ele é perguntado, se você iria convocar poucos jogadores, por que convocou o Fabrício Bruno? Ele falou, porque Bremer e Marquinhos estão machucados, então não tive alternativa. Então mostra que realmente ele quer contar com o Bremer. Infelizmente o Bremer tem muitas questões físicas que acaba atrapalhando numa ele possível perde muitos convocação. jogos, né? Quando ele se machuca, então acaba perdendo 7, 6 jogos seguidos no time dele, então acaba perdendo um pouco de ritmo, acaba perdendo essa questão toda que. Esse problema de lesão recorrente que ele tem. E agora contra o Galatasaray ele até sai machucado. Já falei, ah meu Deus, de novo, de novo. Exatamente. Ele teve uma lesão, acredito que muscular ali, né? Então acho que não sei se vai demorar tanto pra voltar, né? Não deve demorar tanto pra voltar, mas é mais uma lesão que ele sente ali na partida. Então, a notícia aparenta ser que é uma lesão tranquila, tanto é que ele tenta até ficar no jogo e quando ele fala, ó, não aguento mais, tô saindo, ele sai andando normal. Então, a notícia que sai é que realmente ele pode voltar até no próprio jogo de volta contra o Galatasaray. E da minha visão, ele é o que ele vai ser chamado agora, tá? Acho que vai ser junto com o Marquinhos, acho que vão os dois. O Léo Ortiz, que na minha visão já é uma figurinha fora do baralho, ele só foi convocado na primeira data FIFA com o Ancelotti, depois não retornou mais, e atrelado ao fato de que ele tá talvez o pior da linha defensiva do Flamengo nessa temporada também, acho Tá que sendo bem acaba sendo marcante, né? Os descartado. gols que tá tomando, às vezes, pelo lado dele, por atuações dele. Então, acho que acabou queimando ele nesse processo também. E o Thiago Silva que a gente acaba pensando, cogitar, muito pelo tamanho que ele tem, né? Pelo jogador que ele é, 4 Copas do Mundo, um dos melhores zagueiros da história do futebol, mas não me aparenta ser um nome que a comissão cogite. Sim, acho que ele acabou ficando um pouco mais distante, né, do processo. Assim, seria pelo nome, por toda a história que ele já teve, por
experiência, mas acho que acabou ficando fora do processo também, até por idade, até pelo como ele tá jogando, não tá jogando tanto lá, né? Acho que tem 5 jogos No ainda, Porto, no Porto ele tá tendo minutagem, tá, tem tá jogando, minutagem. tá jogando bem, tá jogando bem. A questão acho que é muito. Como é um jogador de 41 anos, por mais que a Copa seja daqui 3 meses, eu acho que a comissão deve ter tipo um receio de, pô, 41 anos, se ele tiver uma queda técnica, a tendência é ser de uma hora para outra, né? Que pode ser no meio de uma Copa, né? Pode ser no meio de uma partida, no meio do processo da Copa. E aí entra numa opinião minha, eu discordo. Eu acho que ter uma figura como ele pro elenco, não como titular, mas pro elenco, eu acho muito positivo. Mas eu também consigo compreender o pensamento da comissão nesse quesito. Pelo lado de liderança, é muito bom ter ele Isso. ali no banco para apoiar, para ajudar os jogadores, até no dia a dia do treino da Copa do Mundo, que a Copa do Mundo também vale muito treino entre os jogos, né? É uma coisa muito importante, né? Mas, porém, às vezes você vai gastar uma vaga com ele, não é o que a comissão está pretendendo ali. Pode ter outro jogador nessa função, de repente, de liderança, que eles acreditam que faça isso e possa jogar de forma melhor, né? Bom, e por fim, só para finalizar a questão defensiva, né? Danilo acho que está garantido na Copa do Mundo, além de Marquinhos e Magalhães, como eu havia citado. Como eu falei no início sobre o Hugo, o Danilo entra como uma vaga extra, ou seja, um reserva técnico. O Ancelotti elogiou muito ele na última entrevista coletiva, de que ele é um zagueiro de liderança, experiência, e também atrelado ao fato de que ele é um dos poucos zagueiros do mundo que faz todas as posições de trás, lateral direita, esquerda, zagueiro pela direita e esquerda. Ele é um versátil ao extremo, né? Como ele faz todas as funções atrás, é ótimo você ter um jogador assim, né? Que de repente você precisa mudar o jogo e você não quer queimar uma posição, você pode trocar ele de posição, trazer outro jogador para o meio, você pode fazer um monte de alterações que com ele em campo você vai conseguir ganhar. E tem a questão também que ele vive uma grande fase, assim, bola aérea, né? Ele tá fazendo bastante diferença na Sim. bola aérea ofensiva e defensiva também. Gol da Gol da Libertadores. Libertadores, então assim, ele tá num momento assim dele em crescente, né? E o Ancelotti confia muito nele, já trabalhou com ele em outros momentos e é um jogador que ele já elogiou muito, como você falou, então ele é garantido com certeza. Eu até acho que ele também vai ser mais um nome nessa data FIFA. Com a ausência do Militão, se precisar ter um lateral direito mais defensivo, ele pode jogar por Ele ali. pode fazer essa função, assim, ele tem essa questão defensiva. Bom, agora vamos falar para o setor de meio-campistas, é um setor bem mais complexo e de entendimento. Segundo notícias da ESPN, né, como eu já adiantei, 3 goleiros serão convocados, 2 laterais direitos, 2 esquerdos, 5 zagueiros, 4 ou 5 meio-campistas, 9 ou 10 atacantes. Então, essa é a questão que a gente tem um pouco mais de dificuldade de entender, essa elaboração, 4 ou 5 meias, e como serão distribuídas essas vagas para os 4 ou 5 meias. Na nossa visão, Casemiro, André Santos, Bruno Guimarães e Paquetá já estão garantidos na Copa do Mundo, né? O Casemiro e Bruno é a dupla titular, Paquetá e André é a dupla reserva, né? Não necessariamente as características são semelhantes, né? O André do Casemiro já muda bastante a característica, mas aparentemente é o reserva imediato que o Ancelotti tem colocado nos últimos jogos, né? Acho que não vai ter diferente, vai ser esses nomes mesmo, né? Porque o Ancelotti tem confiança neles, usou bastante eles, então vai, pelo processo, eles estão dentro, né? 4 ou 5 meias, se forem 4 meias, estão definidos já. Casemiro, Bruno, Andrei e Paquetá. Certo. Agora, se for aumentar 5, qual que será esse nome elencado na quinta vaga? É o Fabinho, que foi convocado na última para ser um reserva da mesma característica que o Casemiro? Ou o Neymar ele está sendo cogitado como meia? Porque se for levar ao pé da letra, o Matheus Cunha ele está sendo convocado no tópico de atacantes, mas ele muitas vezes joga como meia, apesar Ele dele tem jogar nessa características de posição. jogar como meia. Ele acaba baixando, né? Muitas vezes até alterna a posição com o Bruno. O Bruno pisa aqui um pouco mais à frente, ele volta, ajuda na construção. O gol que o Brasil faz no contra-ataque contra a Coreia do Sul, o Matheus Cunha desde lá de trás. Então fica a dúvida: o Neymar, quando for e se convocado, ele vai ser convocado no tópico de atacantes para disputar a posição com o Cunha, ou o Ancelotti ele até fala assim: 4 ou 5 meias, cogitando o Neymar como quinto, e se o Neymar não for para a Copa, ele tira a vaga de meia e joga para o ataque. Na Então, última data FIFA que o Neymar foi convocado, acho que ele foi como meia convocado, né? Se eu não me engano, na última foi, que ele mas foi foi convocado. lá pra Lá trás, né? atrásão, é. Lá Mas na atrásão. última ele foi como meia já convocado, já, né? Então, assim, já tem essa questão de já ter entrado como meia, né? A dúvida que fica é porque dentro do sistema tático o Brasil não joga com um meia-meia, né? É um 4-2-4, mas com esse segundo atacante aqui baixando bastante. Ele é mais É o móvel, que né? é Ele vai e volta, ele vai e mais volta. móvel. Que seria o Neymar no caso. Então a gente tem que entender qual o tópico de convocação dele. Eu acho que, na minha visão, ele seria o jogador para ser convocado no setor de ataque.
Então, de certa forma, a decisão do Ancelotti de 4 ou 5 meias seria mais um complementar a esse quarteto de volantes aqui, possivelmente o Fabinho. Com o Bruno Guimarães disponível, esses 4 estariam nessa data FIFA de março, beleza? Sim. Tranquilo. Sem o Bruno, eu acho que o André ele é passado para segundo volante, para ser a dupla do Casemiro, o Paquetá fica reserva. Aí eu acho que pode pintar o Fabinho ali como primeiro. Eu acho que o Fabinho vai ser convocado para O essa Fabinho data como FIFA. primeiro pode ajudar bastante, né? Construção de jogo, precisão bastante de passe, um cara que tem cabeça erguida para tocar a bola, então pode ajudar bastante nisso. E até porque é o nosso volante que mais tem as características que espelham o Casemiro, né? Não é a mesma, exatamente igual, mas é o que mais chega É o mais próximo, né? próximo dele que a gente tem no, nesse plantel de convocados, né? E aqui temos outros jogadores, né, que foram convocados pelo Ancelotti aqui na parte de baixo, João Gomes, Jean Lucas, André, Joelinton e Ederson. Esse eu acho que na minha visão estão todos 100% descartados. Foram convocados uma única vez, Joelinton até duas, né? E os outros dois aqui, Andrés e Gerson, eu vejo como uma alternativa viável até para o Paquetá, por terem características semelhantes de terceiro homem, né? De uma determinada algum momento pode jogar um 4-3-3, eles podem jogar de terceiro homem de meio de campo, então eles podem se enquadrar nisso, mas eu acho que já realmente estão bem atrás no plantel, eu não acho que vão ser convocados. Até entre um e outro, até acho que o Andrés está à frente por também poder jogar de segundo homem, né? O Gerson tecnicamente tem problemas de marcação, né, na minha visão. Sim, o Andreas ele consegue ser ofensivo e defensivo, né? Então ele acaba sendo versátil nisso que o Gerson não tem, né? Existem alguns rumores, algumas cogitações de que, vamos supor, o Fabinho não é o convocado. Beleza, existe a possibilidade. Não acho que está garantido, né? Marcos Antônio, Danilo, Martinelli e Bidon também são nomes que estão sendo cogitados. Danilo, eu acho que seria o jogador que largaria à frente, também por ser primeiro e jogar de segundo, já ser um jogador que também já participou da seleção brasileira, ele foi convocado no ciclo com o Tite, pré-Copa do Mundo, então não seria um estreante, porém ele está lesionado, tem que ver a questão do É. retorno dele. E tá jogando bem, vinha jogando bem, né, até a lesão. E tem essa questão, é um jogador que não é estreante, então não tem aquele peso tão grande de já estrear numa bomba assim, numa perto da Copa. E tem essa Contra a questão de França ainda. contra a França e tem essa questão de versatilidade. Até porque se você pensar, quem falou contra a França, três jogadores que são estreantes, você colocar um jogador e ele fizer um jogo um pouco abaixo, tem uma questão de pesar, né, acabar pesando nessa na questão do jogador, né, na mentalidade do jogador. Né? Bom, e os demais aqui também tem que ver a questão física do Bidon. Aparentemente o Bidon também teve uma lesão É, recentemente, ele né? foi Se eu não me confirmado engano. agora no jogo contra a Portuguesa nas quartas de final. Acabei Ah, de ver foi? aqui, foi confirmado, é a volta dele. Ele já tá apto a jogar. Né? Só que o Bidon também não é primeiro, né? O Bidon é muito mais segundo e terceiro, né? Sim, o Bidon ele é mais ali na frente, né? Então, se for o Bidon ou o Marcos Antônio, a gente praticamente vai ser um reserva do Casemiro. É, Praticamente, para ter um reserva, o Andrei teria que ser recuado para cá. Apesar de que o Ancelotti disse que vê o Paquetá fazendo um primeiro volante, mas em outro contexto, um contexto de criação de jogada, não é um um contexto contexto de mais marcação. defensivo. O Paquetá não tem essa questão mais defensiva que nem outros jogadores podem ter, né? E o Martinelli, eu acho que seria a alternativa que, com a ausência do Danilo, seria o mais próximo, caso de fato o Fabinho não vá. O Martinelli do Fluminense talvez seja uma alternativa. Certo. Vamos falar dos extremos da seleção brasileira, dos pontas. Separei alguns nomes convocados pelo Ancelotti aqui, o que a gente enxerga. Bom, garantidos na Copa do Mundo, consequentemente nessa convocação, eu vejo Gabriel Martinelli, Rafinha, Vinícius Júnior, que não é nenhum ponta com o Ancelotti, a gente vai falar isso daqui a pouco, Estevão e Rodrigo. Algum outro você enxerga garantido? Ou algum desses que eu citei você discorda? Não, acho que isso é garantido esses mesmos. Acho que os outros estão um pouco Cinco, atrás, né? né? São cinco garantidos mesmo e não tem espaço para garantir outro assim, olhando pelos nomes, né? Bom, Samuel Lino eu vejo já descartado, também não acho que foi bem e também não vem bem no Flamengo. Acho que se fosse ter uma outra alternativa para a esquerda, dá para deslocar o Rodrigo ou uma outra alternativa É, viável acho que ele também. caiu pelo processo também. Não foi bem quando acionado na seleção. No Flamengo também, assim, não mostrou ainda um bom futebol, não apresentou uma coisa fora de série, assim, que pudesse ser convocado, voltar a ser convocado. Então acredito que ele já foi descartado mesmo, pelas atuações dele, né? Coloquei o Rafinha pela esquerda, né? Porque assim, eu acho que na cabeça do Ancelotti inicialmente era o Rodrigo pela esquerda e o Rafinha pela direita. Só que com as ausências de alguns jogadores machucados, o Estevão pediu passagem absurda para ser titular. Acho que é muito difícil o Ancelotti tirar do time titular, então ele vai ter que realocar o Rafinha, né, para a esquerda ou manter o Rodrigo e bancar o Rafinha. Mas como o Rafinha é um jogador hoje top mundial, um dos melhores do mundo, não tem como bancar É um ele. Eu acho que o jogador muito Rodrigo agudo, né? Você não pode é perder a potência
do Rafinha, como o Estevam dominou a posição dele, então você acabando jogando ele para outra ali, você ganha tendo um jogador agudo, um jogador de classe mundial que tá jogando muito bem e você não perde esse poder ofensivo, né? Sim, uma outra situação interessante no Arsenal, recentemente o Martinelli tem entrado algumas vezes pelo lado direito, viu? Não sei se você Não cheguei chegou a ver a isso, reparar. mas é É, muito bom, né, você ter essa versatilidade no ataque também, de um esquerdo indo para a direita, não só o da direita indo para a esquerda, porque você é. consegue inverter durante um jogo, você consegue fazer mudanças, você consegue desenvolver muito mais. Bom, e antes da gente chegar aqui pro lado direito e falar de Antony e Luiz Henrique, Vinícius Júnior está garantido na Copa do Mundo, como a gente falou, esse homem de confiança, apesar das críticas de não desempenhar a mesma coisa na seleção brasileira, mas é o titular, não tem como. E o Vinícius Júnior ele tem uma função mais centralizada, apesar de algumas vezes ele pode até jogar pela esquerda, no jogo contra o Japão, se eu não me engano, ele trocava muito de posição com o Rodrigo centralizava, Vini Ele baixava, faz essa mas o troca de Rodrigo corredor, né? Enquanto um subia, ele ia pro outro lado. Enquanto ele subia, o outro ia pro outro. Então, tipo assim, ele fazia meio que essa troca de posição com o Rodrigo coordenada, né? E muita gente confunde, o Vinícius não é 9, o Vinícius ele é um jogador muito agudo, ele é de realmente de atacar espaço, de aproveitar a velocidade para jogar muito próximo do gol. O Vinícius ele se tornou muito forte em finalização, então ele tem que aproveitar a principal característica que é jogar próximo do gol. Então você prender ele na ponta, você está tirando a principal característica dele. Você prende ele na ponta, ele acaba sendo empurrado para a linha de fundo, acaba não conseguindo desenvolver futebol, fazer uma passagem pelo adversário, e ele mais próximo do gol ali, próximo da linha, ele cortando, ele pode chutar, que ele fez agora o gol contra o Atlético de Madrid, então ele pode. Atlético de Madrid, não, desculpa, Benfica, então ele pode passar e ser o homem que ataca espaço e que gera gol. Não preso na ponta para ficar com dribles que não vão gerar efeito, que não vão surtir tanto efeito por estar longe do gol. Bom, e o Anthony, eu acho que também está descartado, ele só foi convocado em junho com o Ancelotti, depois não apareceu mais, mesmo com a boa fase e os bons números na temporada pelo Betis. O Anthony resgatou o bom futebol, o Anthony tá jogando bem, só que o problema é que tem jogadores que estão à frente dele, então ele é um jogador backup. Se alguém lesionar, se acontecer alguma coisa, acredito que ele possa ser chamado ali como um jogador de imediato. E o Luiz Henrique entrou muito no ciclo também, muito por conta das características físicas que o Ancelotti gosta bastante. O Luiz Henrique ele é forte, ele é rápido, apesar de ter certas dificuldades em alguns indicadores de desempenho, o Luiz Henrique ele acaba deslanchando nisso. Mas não acho que ele está garantido, até pelo fato de termos já bastante pontos garantidos, né? Você partir do pressuposto que vão levar 10 atacantes, que é o máximo de atacantes que ele vai levar, já citei 5 garantidos. Daqui a pouco eu vou citar mais 2 ou 3, então acabam sobrando poucas vagas para o Luiz Henrique concorrer. Atrelado ao fato de que ele está jogando pouco, os números no Zenit não são bons, os últimos jogos dele pela seleção brasileira também não foram bons. O jogo contra o Japão foi muito abaixo, o jogo contra a Tunísia ele entrou muito mal, então isso acaba perdendo um pouco da confiança. Tem boas valências físicas, né, que o Ancelotti gosta, porém ele tem algumas tomadas de decisões nesses últimos jogos que foram um pouco questionáveis, né? Acabando perdendo a bola desnecessariamente, gerando posse para o adversário, coisa que deve ter feito o Ancelotti pontuar para baixo ele. E atrelado ao fato de que Endrick está em crescimento. Endrick pode não ser tão alto quanto o Luiz Henrique, mas também é forte fisicamente e um jogador de explosão. Ele Então é gerou um uma jogador. duvidazinha, né? Tem um pouquinho de É, Hendrick agora para esse crescimento dele de imediato aí dos últimos jogos. o Endrick ele pode jogar aqui aberto pela direita e atacar para dentro, ou ele pode até ser um reserva do Vinícius Júnior também, explorando essa explosão de velocidade, encontrar espaço, as costas Uma da finalização última muito linha. boa também, né? Ele tá finalizando muito bem. Sempre teve nessa finalização forte, né? Então ele é um jogador também que não precisa jogar dentro da área, mas também vai jogar ali na linha da área, que vai atacar um pouco de espaço também. Tem essa força de confronto. Então ele pode arrastar a bola e conseguir finalizar. Ele não é 9, né? É bom reforçar Sim, isso, ele não é 9, exatamente. não é 9. Então ele seria Não uma vai ser o alternativa. dentro da área, Ah, exatamente. perfeito. Bom, vamos finalizar agora com os atacantes, tá? A ideia do Ancelotti foi fazer um 4-2-4, mas com um dos atacantes bem móvel, voltando bastante para ajudar na fase de construção da seleção brasileira. Recapitulando as pontas, né? Não sei se ficou tão claro, mas a gente deixou já como garantidos na Copa do Mundo e também na próxima convocação os 5: Martinelli, Estevam, Rodrigo, Rafinha e Vini, tá? Para complementar essa lista, coloca o Matheus Cunha também como garantido, é o titular do Ancelotti, é um jogador de confiança, é um jogador que tem muito da utilização da força física para ajudar na recomposição, troca muito de posição com o Bruno, isso tem crescido e potencializado o Bruno Guimarães na seleção brasileira, né, está atrelado à boa fase dele no clube.
Concorda com o Cunha garantido também? Concordo com ele garantido, até porque ele tem a característica do Ancelotti que é incomum, né? Que é essa questão física, a questão de versatilidade, que você falou de trocar de posição. O João Pedro eu também vejo garantido também, tá? Ele é um jogador versátil, ele pode ser um 9 de área, mas também pode ser um 9 semelhante à característica do Cunha, de voltar, ajudar a construir, gerar espaço às costas para algum dos pontas conseguir atacar. Então ele é um jogador que consegue segurar bem o pivô, tem crescido muito, a boa fase dele também. Tanto é que eu fui olhar, os dois não jogaram juntos em momento algum, ao mesmo tempo, né? Ok que tiveram muita indisponibilidade física de um e o outro tava, e, enfim, alternava bastante. Mas quando os dois estavam na mesma data FIFA, o Ancelotti não colocou os dois juntos, muito pelo contrário. Quando tirou o Cunha, ele botou o João Pedro no lugar. Então eu acho que ele enxerga um lugar no outro. A gente tem jogadores espelhados, né? Que vão um complementar o outro, né? Então, quando um estiver jogando, o outro vai estar, e vice-versa, né? Então, a característica deles são semelhantes, então vai ajudar muito nessa questão, de repente, no primeiro tempo, um jogador, o Matheus Cunha não tá legal, um negócio, vai colocar um João Pedro que tem a mesma característica, não foge do sistema e vai ajudar do mesmo jeito. Então, Vini, Cunha e João Pedro complementam os outros pontos, 7 nomes, ou seja, sobram 3 vagas. Temos que levar em consideração o reserva do Vini, que ainda o Ancelotti não achou. Vários jogadores foram testados para ser reserva. Richarlison foi testado, Vitor Roque, Caio Jorge, são jogadores de explosão para ter alguma similaridade, por mais com resquício de similaridade com o Vini. Agora, com o crescimento do Endrick, eu acho que existe esse potencial para ele ser também não só um reserva para ponta direita, mas um reserva de segundo atacante com o Vini aqui também. E eu acho que ele vai ser convocado para essa data FIFA. Acho que é um momento ideal, né? Ele vai ser convocado nessa data FIFA aí que é a pré-copa, então é o momento de testar, vai mostrar se ele tá apto ou não, se vai de repente fazer essa função para ajudar na reserva do Vinícius Júnior ou não. Então é um teste, é uma prova de fogo para ele, né? Ele vem jogando bem, ele vai merecer essa convocação e vai testar se ele vai ser esse jogador que o Ancelotti tanto procura. Perfeito. E aí, de certa forma, o próprio Ancelotti disse, ele quer um 9 fazedor de gols, ele quer um 9 finalizador, um 9 terminal. Vamos falar assim, o João Pedro ele tem crescido nesse indicador de desempenho recentemente, ele pode ser esse 9. Então isso pode, de certa forma, abrir uma brecha para outro 9 também, um 9 de construção também junto com o João Pedro, ou também ele pode permanecer na mesma ideia. Eu acho que ele vai dar mais oportunidade para algum outro 9. O Richarlison, na minha visão, ele perde um pouco de respaldo, apesar de ter a confiança do Ancelotti, mas as atuações não vinham agradando e o Ancelotti vinha demonstrando isso com a queda de minutagem que ele teve, muitas vezes não entrando em campo. O Caio Jorge e o Vitor Roque também tiveram, acho que, pouca minutagem, eu acho que não agradaram nesse meio tempo. O Igor Thiago já é um 9 totalmente finalizador, mas não foi testado, não acho que vai receber uma oportunidade agora, né? Nunca chegou a ser convocado pela seleção. E o Igor Jesus ele vem jogando bem, pode ser uma alternativa, mas a sensação que me passa é que o Ancelotti não gostou dele. Em relação a esses nomes citados, tem algum que você desponta um pouco à frente ou você acha que realmente já era para esses? Que a questão do Richardson, você falou, você foi muito bem. Ele, o Richardson, homem de confiança do Ancelotti, só que ele foi caindo aos poucos no processo, ele foi perdendo a minutagem. Ele começou jogando tantos minutos, ele foi caindo, ele não foi fazendo boas atuações, não foi demonstrando ser efetivo para ser um jogador de estar no grupo da Copa do Mundo, então ele foi descartado. Vitor Roque e Caio Jorge teve poucos minutos também, mas parece que pelas características não agradou o Ancelotti, não acho que vem a ser convocado novamente. Igor Jesus também, que você comentou, descartado, né? E o Igor Thiago é questão da novidade, né? O Ancelotti teria que ousar ao convocar um jogador que não foi convocado ainda, um teste novo pro grupo, é um novo finalizador, vive uma grande fase, tá fazendo muitos gols, mas seria aquilo que a gente comentou, um jogador para chegar e já jogar uma bomba de uma pré-copa do mundo. Então, não sei se o Ancelotti faria isso, até porque tem outras opções ali na frente já, né? Eu acredito que esse 9 que o Ancelotti pensa seja o Gabriel Jesus. Por mais que o Jesus não seja um 9 terminal, aquele 9 lúdico que nós brasileiros pensamos, mas ele tem feito uns golzinhos Ele recentemente, se eu não me voltou melhor de engano, lesão, né? Depois que ele teve a voltou lesão, ele voltou melhor. melhor. E ele já tem a experiência, né, de ter passado por algumas coisas. Ele já foi um jogador importante na seleção brasileira. Então, tem toda essa questão que às vezes um Igor Thiago não tem no momento para ser convocado. Perfeito. E por mais que, o Ancelotti ele nunca foi testado, então ele seria uma novidade. Ele não é tanto, né? Ele jogou 2 Copas, não é uma novidade. A média de participações em gol de camisas 9 nesse ciclo para 26
perdão, nesse ano de 2026, o Endrick é o primeiro, que precisa de 70 minutos para participar de um gol, seja gol ou assistência em 2026. O segundo é o Gabriel Jesus, que precisa de 99 minutos para participar de um gol. Ele tem 11 jogos em 2026, 4 gols e uma assistência. É um bom número, ainda considerando que ele não é titular 100% do Arsenal, ele é reserva. Então é um número considerável, praticamente um gol a cada 2 jogos, quase, né? Exatamente, para um reserva, assim, que não joga todos os jogos, não é titular, ele ter metade da participação de gols de jogos, é uma média excelente, né? Um jogador que não tem a minutagem completa. E acredito que ele seja também mais um jogador que vá para essa data FIFA ser testado, tá? Eu acho que ele vai para agora. E aí a gente totaliza junto com os atacantes 9, né? 4 pontas, Exatamente. 5, 6, 7, 8, 9. Que é uma vaga a ser preenchida. E eu acho que aí entra a possibilidade do Neymar. Um elemento O Neymar, surpresa, né? Que seria ele, né? Essa vaga especial para ele, assim. eu acho que o Ancelotti separa uma vaga para ele. Ele espera um possível retorno, mas não, eu tenho uma crença de que ele vai ser convocado para essa data FIFA, mas não coloco 100%. Se fosse para apostar, eu não apostaria. Entendeu? Eu acredito que ele vai, mas 51% a 49%, vamos falar assim, né? Mas para o Ancelotti ver realmente de fato, pô, esse cara realmente está bem? Vou chamar para ele só para eu ver aqui. Entendeu? Só para eu ver aqui. Não precisa É nem pegar um jogar, jogo com só uma para dar uma rotação de olhada. repente mais alta no treino. Não sei se não sinceramente no jogo. Um treino de Copa do Mundo, de pré-Copa do Mundo, para ver, pô, você aguenta a rotação desse treino, como que vai ser? Você vai estar Perfeito. apto realmente, porque também convocar o cara para só poder jogar 10 minutos, de repente às vezes não é tão interessante. Vamos supor, ele chama para a Copa. Mas que os indicadores estão bem, ele recebe relatório, tá tudo muito bem do relatório do Neymar. Tá tudo, ó, tá apto, beleza, vamos convocar. E chega na hora, putz, a prática é outra história. Pô, a prática realmente ele tá abaixo do que eu esperava. Eu acho que ele pode ter agora uma noção, mas que ok, ele tá voltando agora, ele tem ciência disso. O Ancelotti tem ciência. O Neymar tá voltando há um mês, né? Sim. Então, vamos ter um pouco de calma, vamos entender a limitação É, dele de repente ainda. ele treina bem, você fala, pô, ele tá treinando É, bem, ele tem assim, capacidade para jogar nesse alto nível, então vai ter que ainda sanar essa dúvida e por isso que tem essa vaga, né, que eu brinquei até especial, que é uma vaga que acaba sobrando para esse teste com ele, né? sim. Aí vamos supor, o Neymar ele não seja convocado, tem uma vaga aberta. Quem que tu acha que ele convoca no lugar? Algum meio, algum atacante? Eu acho que ele acaba convocando um meia, eu acho. Também acho que existe possibilidade de um meio até uma alternativa, né? É, Um para Kleber testar um talvez no meia, 2. testar uma novidade também, que possa ser um jogador versátil também, para não já queimar essa vaga no ataque, né? Essa seria o possível time titular do Brasil para a Copa do Mundo, tá? Com Alisson, Militão, Marquinhos, Magalhães e Alexandro, Casemiro, Bruno, Rafinha, Estevão, Cunha e Vini. Para essa data FIFA, a saída do Bruno para a entrada do Andrei e na saída do Militão, possivelmente para a entrada de um Wanderson aqui. Então, para essa data FIFA, eu acredito que esse seja o time. Na Copa do Mundo, o time anterior que eu tinha mostrado, tá? E para o time reserva, como a gente estava comentando já, vagas garantidas e vagas em aberto, esse seria o time reserva da seleção brasileira, com esses jogadores garantidos, Martinelli, Andrei, Paquetá, Rodrigo e João Pedro, com também como terceiro goleiro o Hugo Souza aqui, seria o terceiro goleiro da seleção brasileira garantida, e o zagueiro reserva também entrando num terceiro time seria o Danilo, tá? Mas as vagas em aberto do time reserva seriam aqui o reserva do Vini, reserva na lateral esquerda, os 2 zagueiros, reserva na direita e o segundo goleiro, e no terceiro time, 2 vagas extras, sendo uma com certeza do setor de ataque, acredito que um 9, e o outro ou um meia ou um atacante, acaba variando. Vai ser aquela questão da vaga que a Beleza? gente falou, ou ele vai chamar o Neymar, ou ele vai chamar um meia a mais versátil, que de repente vai ajudar de alguma forma ali. Beleza. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Ficou um pouco longo, mas realmente é uma visão um pouco mais ampla, uma visão mais preparatória do que a gente enxerga para essa próxima data FIFA e, consequentemente, para a Copa do Mundo. E volto a repetir, a gente vai trazer mais vídeos da seleção brasileira e das outras seleções do mundo, né? Ideias táticas, ideias de convocação e alternativas às lesões que forem acontecendo daqui até lá. Se Deus quiser, o Brasil não vai ter nenhuma, né? Então, de certa forma, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Curtam, compartilhem, para a gente conseguir trazer cada vez mais conteúdos bem elaborados, conteúdos bem estudados aqui para vocês. Ricardo, tem alguma coisa para falar? Só agradecer aí o pessoal que vai estar vendo esse nosso primeiro vídeo,
que curte, compartilha. Pode esperar que vão ter muitos mais próximos vídeos e a gente agradece aí quem assistiu e compartilha a opinião de vocês sobre a seleção, quem vocês acham, nessa questão dessa vaga, se vai Perfeito. chamar um meia, se vai Diga chamar um nos comentários. atacante, se vocês acham que deviam chamar o Neymar, que não deviam, então interajam aí bastante que a gente vai estar agradecendo aí. E falem também as listas, né? Nomes que Sim, vocês querem. sim. Ah, eu queria ver fulano, queria ver ciclano, tal, e pra gente falar até nos próximos vídeos, pô, o que que você acha do fulano ali, o, sei lá, o Arthur do Grêmio na seleção, É, não entendeu? tenha medo de comentar um nome que às vezes a gente não falou, um nome É. que não tá no radar, que de repente você acha legal, você pode comentar e a gente debate sobre isso. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal.